Fala galera do podcast Papo SST, estamos aqui hoje com um podcast temático, voltado para o tema do mês. É um podcast que vamos tratar do tema Setembro Amarelo, onde hoje nós vamos trazer coisas práticas para você que vem sofrendo com algum problema que possui alusão a esse tema, né? Ansiedade, depressão ou coisas relacionadas. E hoje a gente está recebendo a Ana Paula Sérvio, psicóloga já renomada aqui na cidade. Vou ler aqui um pouquinho do currículo dela. Ana Paula Sérvio é psicóloga, ela tem pós-graduação em psicanálise, pós em docência de hipnoterapia e graduando em psicologia hospitalar, não é isso? Isso. E aí, Laura, ela vai te hipnotizar já aqui. Eu já combinei com ela. Fazer uma hipnose aqui. Já. Não, foi um tratamento aqui. É o primeiro paciente ao vivo no podcast. Pessoal, então se você está assistindo esse podcast, já curte, comenta, compartilha, se inscreve, manda para alguém que está precisando escutar um pouco. Vai ser um bate-papo bem legal, uma coisa prática, onde você vai aprender a identificar sintomas. Hoje você vai saber a diferença da ansiedade e depressão. Hoje você vai saber como funciona uma terapia, porque eu acredito que a grande maioria não sabe, né? Como você vai saber como você convence uma pessoa para levar até o psicólogo, porque geralmente quando a pessoa ela se convence é porque ela já está no estado mesmo já para explodir. Vamos falar hoje sobre síndrome de Burnout relacionada à saúde mental no trabalho. Coisas práticas que a gente pode levar para o ambiente de trabalho relacionado ao Setembro Amarelo e a principal diferença entre psicologia e psicanálise. Então fica aí que hoje vai ser um bate-papo bem legal. Ana Paula, minha psicóloga, se apresente. Primeiro, muito obrigado pelo seu sim, né? Por você se dispor a contribuir, né? Porque assim, a gente precisa ser bem honesto. Ninguém tá ganhando nada, mas a gente tá contribuindo na vida de alguém. Com né? certeza. Então, assim, faz parte do nosso trabalho levar um pouco a mensagem, né? Para alguém que tá passando por esse transtorno. Sim. E que não fique só nesse mês, que essa mensagem que a gente vai passar hoje transmita durante o ano, né? Se apresente aí, doutora Ana Paula Sérvio. Isso, eu que agradeço o convite por estar aqui, porque é sempre importante a gente falar sobre saúde mental, a gente falar sobre transtorno mental, a gente quebrar alguns tabus também e conseguir compreender melhor sobre esse assunto, conseguir falar melhor, conseguir multiplicar melhor a saúde mental para todo mundo. Então, eu sou psicóloga, sou psicanalista, sou especialista em hipnose, faço atendimento clínico durante 5 anos, já faço atendimento clínico, tanto online quanto presencial. Sou pós-graduanda em psicologia hospitalar e hoje vou aqui explicar um pouco para vocês também na prática como é que funciona a psicologia, porque a gente quer saber muito da teoria, mas também não sabe muito da prática. Então a gente precisa identificar as coisas na prática, a psicologia na prática do nosso dia a dia também. Exato. E assim, para começar o nosso tema, Ana, eu queria que você falasse um pouco do tema Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? Né? Sim. Dê um pouco do seu posicionamento, que é o Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio e valorização da vida, porque a gente só fala de prevenção ao suicídio e esquece dessa parte. Valorização da vida. Porque quando a gente valoriza a nossa vida, quando a gente dá valor a ela, a gente se importa, a gente começa a viver. Porque quando a gente está com algum tipo de transtorno mental, a gente esquece de viver, a gente esquece do que é a vida. E esse mês vem justamente para isso, para relembrar você de viver, para relembrar você de existir no mundo. Porque às vezes a pessoa com transtorno mental, ela não vive, ela sobrevive. É uma diferença muito grande, eu escuto isso muito na clínica. Ana, porque os meus pacientes me chamam de Ana. Ana, eu tô sobrevivendo. Tô só existindo nesse mundo. Então as pessoas vêm até mim e a gente vai resgatar essa vida. Então, o Setembro Amarelo é isso, é resgatar essa vida que tá perdida, que tá sumida, que tá precisando de ajuda. O Setembro Amarelo é justamente isso, para falar também sobre esse tema. Para falar, para que as pessoas entendam e saibam o que é prevenção do suicídio, o que é transtorno mental, o que é saúde mental e o que é valorizar a vida mais ainda. Bem resumido, mais objetivo, né? Sim. E continuando, dê para nós aqui a diferença de depressão para ansiedade, né? E como começa o tratamento.
Vamos lá, o que é ansiedade? A ansiedade, existem dois tipos de ansiedade. A ansiedade normal e a ansiedade patológica, tá? A ansiedade normal, todo mundo tem. Todo mundo tem ansiedade, todo mundo é ansioso. A ansiedade, ela é uma emoção que a gente nasce com ela e que a gente precisa dela. Porque a gente vai criar expectativa em cima de alguma coisa e aquilo dali vai trazer uma resposta no corpo, vai trazer uma resposta emocional. Então, dependendo do tipo de resposta, dependendo da qualidade da resposta que essa ansiedade traz, é que ela vai se transformar em uma ansiedade patológica, que é o transtorno de ansiedade generalizado, a TAG, né? Então, como ela se torna uma ansiedade generalizada, aí ela passa a ser um transtorno mental. Aí passa a ser preocupante. E quando é que ela se torna preocupante? Quando a ansiedade começa a trazer sintomas físicos, como tremores, falta de ar, taquicardia, a pessoa fica tonta, dores de cabeça, dores no corpo. Quando tem algum evento que ela está preocupada, quando vai acontecer alguma coisa. E muitos pensamentos acelerados. Uma pessoa ansiosa, ela tem pensamentos acelerados e pensamentos negativos. Porque ela vai ter pensamentos com relação ao futuro. Então, a ansiedade, ela é o excesso de futuro. É quando eu penso demais no que vai acontecer, mas quando eu penso demais de forma negativa. Essa é a ansiedade generalizada, tá? Então, a ansiedade é isso. A ansiedade normal todo mundo tem, é a expectativa do futuro. E a ansiedade patológica é a expectativa do futuro ruim. Então, a diferença basicamente entre a ansiedade é essa primeiro, né? E a depressão, ela é um excesso de passado, que a gente chama. Por quê? Porque a pessoa, ela fica remoendo coisas do passado. Ela tá lá naquele passado, ela não consegue se sair de lá, ela se prende em traumas, ela se prende em ocasiões, em situações que ela não consegue sair para resolver aquilo dali. E ela também, ela perde o sentido da vida. Então, aquilo que ela gostava de fazer é um sinal muito típico da depressão, é o principal sinal. Quando a pessoa ela perde a vontade de fazer as coisas naquilo que ela gostava. Por exemplo, você gosta de vir aqui fazer o podcast. Só que aí você começa a ficar sem vontade de vir, não quer mais vir, não tem mais energia. Então, isso seria um sinal muito importante de se observar se você não está desenvolvendo algum tipo de depressão. Porque uma pessoa depressiva, o primeiro sinal que ela tem é esse. É perder a vontade de fazer as coisas que ela gostava antes. Então, não é a tristeza, como as pessoas falam, né? Porque muita gente associa a depressão só à tristeza. Ah, é uma pessoa triste. Pelo contrário. É uma pessoa que ela tem uma oscilação de humor muito grande. Ela fica triste, ela fica alegre, fica muito irritada. A irritabilidade também é muito comum na depressão. Ela fica bastante irritada. Ela não quer ter contato social, essa pessoa. Ela evita contato social, ela quer se isolar. Ela quer ficar em casa, ela evita contato até por mensagens também, uma pessoa depressiva. Então, são sinais e sintomas de uma depressão. Então, a diferença entre ansiedade e depressão seria basicamente essa. A ansiedade é excesso de futuro, tá? A expectativa do futuro. E a depressão é o excesso do passado, é o estar morando no meu passado. É eu ficar presa no passado e não conseguir avançar no futuro. A depressão eu fico presa, eu fico estagnado. Eu não consigo avançar, não consigo também não estar no presente. E o interessante é que esses dois transtornos, em nenhum deles você vive o presente. Em nenhum deles você está aqui nesse momento. Ou você está na frente demais ou você está atrás demais. Então, na terapia, o que é que a gente faz? A gente traz o paciente de volta para o presente. A gente faz esse puxão, esse resgate do paciente de volta para o presente, de volta para ele mesmo, para ele conseguir entender o que é que está acontecendo com ele e a gente conseguir resolver a situação. Então, é basicamente essa a diferença. Mas acontece todo esse contexto que eu estou te falando ainda, entendeu? E cada caso é um caso, cada pessoa é cada pessoa. A depressão, a angústia, não é igual em todo mundo. É diferente, cada um sente de forma diferente. Então, a terapia vai ser tratado de uma forma diferente. Mas cada depressão de cada pessoa é aquela angústia, é a sua própria dor. Entendi. Bem interessante. E as pessoas, pra gente diferenciar depressão de ansiedade, né? Vou falar só de ansiedade agora. Sim. No ambiente de trabalho, num ambiente entre amigos ou no ambiente familiar, como eu consigo identificar que a pessoa tem sintomas de ansiedade? Sintomas, né? Sim. Você falou que tem 2 tipos de ansiedade, né? Isso. Quais os principais sintomas, assim, para esse cara aqui, eu vou acender um alerta dele? Entendi.
A ansiedade, vamos lá, a gente tem os sintomas físicos e os sintomas emocionais e comportamentais, né? Então, uma pessoa que ela não consegue dizer não para todo mundo, que ela tem dificuldade em dizer não, uma pessoa que tem uma autoestima baixa, uma pessoa que ela quer ajudar tudo e a todo mundo e esquece de viver a vida dela. Então, uma pessoa que acaba querendo fazer tudo de uma vez ao mesmo tempo, são os sinais comportamentais de uma pessoa que tem ansiedade. Sintomas físicos. Uma pessoa que tem ansiedade generalizada, ela vai ter tremores, aquele sacudido tradicional de perna, sabe? Aquela perna sacudindo, roer unha, o suor, sudorese nas mãos, nos pés, taquicardia, coração acelerado. Então, o que é que eu posso observar assim de fora, sendo uma pessoa de fora? É as mãos suadas, é o tremor, é a perna tremendo, é o roer da unha, é a pessoa estar sempre disposta a fazer as coisas, você perceber que a pessoa não consegue dizer não. Então, isso acaba se identificando como uma pessoa que tem ansiedade. Porque a pessoa que tem ansiedade, ela quer tanto agradar todo mundo que ela esquece dela. Então, uma pessoa que aceita tudo, uma pessoa que está sempre pronta para tudo, que não diz não, que você percebe que a pessoa está ali cansada, que a pessoa está mesmo pedindo arrego, como diz a história, mas está ali pronta, está ali para fazer tudo que a outra pessoa quiser. Uma pessoa que tem justamente esse medo de não ser aceito também, é importante falar isso. Medo de não ser aceito na sociedade também faz com que a pessoa tenha ansiedade. Então, tudo isso é sinal e sintoma. Tudo isso é sinal e sintoma de uma pessoa que é ansiosa. Entendeu? Rapaz, Laura, eu anotei aqui, eu risquei uns 5 sintomas aqui pra mim. Meu amigo. Mas assim, sem brincadeiras à parte, eu anotei aqui uns 5. Mas assim, a gente precisa entender que quando esses sintomas prejudicam na convivência, essa ansiedade já tá prejudicando. Quando ela já prejudica a vida da pessoa, é justamente, por exemplo, esse exemplo que eu dei. A pessoa, ela tá tão disposta a fazer as coisas, ela não consegue dizer não, que ela tá desgastada mentalmente. Ela se cansa. Ela não dorme. Ela chega a um ponto que ela não vai conseguir dormir direito, que é outro sinal, outro sintoma que eu não falei, tô falando agora. Rapaz, eu durmo bem, tô fora. Não conseguir dormir direito. Um outro sinal também é a alimentação, comer demais ou comer de menos. Descontar as emoções na alimentação também é outro sinal. Então, o que é que pode ser? Existem muitas coisas que pode desenvolver, que atrapalha a vida dela. Por exemplo, comer demais, obesidade. Comer de menos, anorexia, bulimia. O sono, a insônia, transtorno do sono, porque existe transtorno do sono também. O que mais? Dormir demais. A pessoa, quando ela dorme demais, ela fica apática. Ela não sente nada, ela foge. Então, o sono, pra ela, é uma fuga. Então, dormir demais vai atrapalhar a vida dela, porque ela vai querer dormir tanto que no trabalho ela não vai conseguir reagir, ela não vai conseguir ter energia, entendeu? Não consegue se alimentar também, não tem energia. Então, vai atrapalhar no trabalho, no relacionamento, por exemplo. Ela não consegue dizer não pro parceiro. E aí, ela fica com medo de dizer não pro parceiro dizer alguma coisa contra ela, não aceitar ela. Então ela começa a dizer sim para tudo e começa a se desgastar. E por aí vai. Dependendo de cada situação, de cada ocasião, vão surgir problemas. O pior que eu acho, que na minha opinião é o pior, é o desgaste mental. Porque quando chega ao ponto do desgaste mental, a pessoa não consegue fazer mais nada. Ela não tem energia para trabalhar, ela não tem energia para ter um relacionamento, para ter força para ter interação social, ela não tem. Então, ela fica realmente bem desgastada. Ela vai se empurrando com a barriga, entendeu? Então, é desse jeito que a pessoa fica. E isso você vai percebendo. Aquela pessoa que era tão animada, tão alegre, chegava no trabalho, chegava em casa animada, sorrindo e tudo. Do nada, ela mudou. Do nada, tá abatida, tá com olheiras, tá? Você percebe que ela não tá com a mesma energia ativa de antes. Então, tudo isso você percebe na pessoa quando você conhece, entendeu? A pessoa chega sorrindo no trabalho, chega em casa, falando com todo mundo e com todos. E aí, do nada, a pessoa... Oi, tudo bom? Você percebe na voz. Percebe no semblante da pessoa, na posição corporal. Uma pessoa, quando ela tem uma depressão, por exemplo, você percebe no corpo dela.
corpo dela fala. O corpo dela fala. Por quê? Você percebe a primeira coisa que baixa é os ombros. Os ombros baixam assim, ó. A cabeça, ela não fica reta. A cabeça, ela baixa. E isso tudo é inconsciente. A cabeça baixa. Ela anda, às vezes, de uma forma mais devagar ou de uma forma acelerada demais, entendeu? Começa, às vezes, a aparecer manchas no corpo. O corpo responde. O corpo responde à somática, que a gente chama, né? O corpo responde. Começa a aparecer manchas no corpo, as dores nas costas, no joelho. Tudo isso o corpo vai responder, entendeu? Agora, quando você fala esses sintomas, né? Eu acredito que na terapia tu pega lá os sintomas. Sim. E por isso que dá pra entender porque que cada um é uma terapia diferente. Porque tu vai trabalhar em cima dos sintomas que a pessoa apresenta. Isso, exatamente. Né? Eu brinquei aqui que eu tenho alguns sintomas. Então, assim, pra mim seria uma terapia... Eu tenho alguns sintomas, sério. Sim. Normal, tudo bem. E a pessoa, né, ela vai... Não, vou fazer aqui, ele diz não demais, ele é autoestima, então... Aí você vai ajustando. Interessante. É como eu falei, esse podcast aqui, ele vai abrir a mente da gente pra entender sintomas e poder ajudar. E já entrando na depressão, né? A gente falou de vários sintomas aqui da ansiedade. Agora, os principais sintomas que eu consigo identificar numa pessoa que está com depressão ou no ambiente de trabalho, onde ela estiver. Os sintomas de depressão são bem parecidos. Mas a depressão, você dificilmente consegue perceber tanto quanto a ansiedade. Porque uma pessoa depressiva, ela pode estar sorrindo pra você. Ela tá sorrindo pra você, ela tá ali, você acha que ela tá bem. Mas você consegue ainda identificar, mas é na voz, no jeito dela, como eu te falei, sobre a posição corporal. A pessoa pode continuar com a mesma atitude de sempre. Mas a posição corporal, o corpo dela vai falar alguma coisa. Entende? O corpo dela vai reagir. A forma como ela evita falar dela. A pessoa com depressão, para um amigo, para um colega, para um familiar, ela evita falar dela. Ela fala dos outros, ela fala de você, mas ela não fala dela. Isso é algo que eu percebi também. Por quê? Porque se ela falar dela, ela vai ter que falar da dor que ela tá sentindo, da angústia que ela tá sentindo. Então ela foge. A não ser que seja uma pessoa que ela confie, seja um terapeuta, seja um psicólogo, que aí ela vai falar. Mas quando é um colega, assim, em casa, um primo, não sei... Se você perguntar como é que ela tá, ela fala, não, tá tudo bem, tranquilo, não sei o que, às vezes tá tudo péssimo. Não tá nada bem. Aí ela muda o assunto, mas e você? Me conta, como é que tá a sua situação? Como é que tá na sua casa? Como é que tá na sua família? Então ela vai mudando de assunto repetitivamente, entende? Uma pessoa com depressão, ela sente muita angústia. Ela sente muita dor, ela sente também muita insegurança. Ela não tem confiança nela mesma. Então, você vai perceber também da confiança que ela não vai ter dela mesma. Entende? Que a autoestima baixa também. Então, os sintomas de ansiedade e depressão são muito parecidos. Mas o principal também é esse. É não ter energia para fazer as coisas. É o sono, dormir demais ou dormir de menos. A alimentação, comer demais ou comer de menos, são os principais sintomas realmente que podem surgir na depressão. Sempre o sono sempre é afetado. Sempre uma pessoa depressiva. Porque eu foco tanto no sono, porque é uma das primeiras coisas que eu tento arrumar junto com o meu paciente. Porque quando você não dorme, o que acontece? Você não completa o ciclo circadiano, que a gente fala que é o ciclo do sono. Então, você não completa ele, consequentemente, ele vai te trazer vários malefícios. O estresse, quando você não dorme direito, você acorda estressado, você acorda cansado, você acorda irritado, não acorda nada bem, você não acorda. Então, consequentemente, o teu dia não vai ser bom. Nada vai funcionar, as coisas vão dar tudo errado. Então, para uma pessoa com depressão, ela vai dizer, na cabeça dela, as coisas tudo dão errado para mim. Ela tem muitas essas falas negativas. Não, as coisas pra mim não dão certo, as coisas pra mim só dão errado, nada funciona pra mim, nada vai pra frente. E realmente nada vai pra frente. Por quê? Porque ela não tá olhando pra vida dela. Pra vida dela, pro sono dela, pra alimentação dela, pras coisas dela. Não está se cuidando. Não está se cuidando, entende? Então, uma pessoa com depressão, ela tem muito isso também de negativo. Ela tem muitas falas negativas. Se você percebe que uma pessoa tá tendo muita fala negativa, nada dá certo, nada funciona, nada vai pra frente, pode ir atrás também que ela não tá bem, que ela não tá legal. Porque isso vai acabar fazendo com que o dia dela não funcione, com que o dia dela não dê certo.
Então, ela vai estar estressada, ela vai estar irritada, vai estar frustrada. Ela vai ter uma autocobrança muito grande, porque vai querer fazer as coisas e não vai conseguir fazer as coisas. Então, tudo isso é um sinal, e são sinais e sintomas que a depressão traz para você que está sentindo isso, para alguém, para que você conhece que está sentindo isso. E no Setembro Amarelo, o transtorno que a gente mais fala é depressão, né? Porque a depressão é um dos maiores causadores de suicídio hoje no mundo. E o suicídio, a cada ano, infelizmente, vem aumentando o número, né? O número de suicídio no Brasil, no mundo todo. Então, pesquisas vêm mostrando isso. E a depressão, quando você chega na depressão maior, que é o estágio mais forte, mais intenso, você não quer mais existir, você só quer viver, só vive aquela dor, aquela angústia. Você não consegue viver de novo. Então, a pessoa ela fica imersa naquela dor. Então, a gente não consegue sair daquele... Isso. Que ele se colocou. Não consegue sair. Então, ela tem essa dificuldade. E realmente é uma aula hoje, viu? E Ana, a gente, antes de você explicar o que é a terapia, né? Explicar, você não vai fazer uma terapia, você vai explicar que é para as pessoas depois lhe contratarem. Sim. Né? E eu acredito que eu não estou precisando hoje. Mas as principais causas, né? Eu relacionei aqui algumas que eu acho que seja, e se não for, você me corrige. Não, pode falar. Estão relacionadas. Ou depressão ou ansiedade. Seria o relacionamento, ambiente de trabalho, ou grupo de amigos, ou sei lá, o cara não conseguiu. A família. E aí, relaciona pra gente aí os principais causas que pode levar a pessoa a chegar à ansiedade, né? Ter um ambiente de trabalho ruim, falta de motivação, um ambiente familiar desorganizado, sem uma estrutura. Né? Vamos lá. Tudo começa na família. Por que a família? Porque é a primeira instituição social que nós somos inseridos. A partir do momento em que eu tô ali na barriga da minha mãe, eu já estou em uma instituição social, que é o que a gente chama sociologicamente. Então, como eu tô ali, eu vou ser inserida naquele mundo. E aquele mundo, geralmente, ele vai ter algum tipo de desorganização. Ele vai ter algum tipo de problema, ele vai ter algum tipo de dificuldade, ele vai ter algum tipo de frustração. Então, a família é o primeiro ponto de frustração que a gente passa. É o primeiro ponto de dificuldade que a gente tem. Então, é de lá que vem também a maioria dos transtornos, de acordo com Freud, de acordo com a psicanálise. É de lá que vem. E quando eu falo família, não é só pai e mãe, não. É pai, mãe, irmão, tio, tia, avó, primo. É todo mundo, é família no geral. Então, vem da família. A partir da família, eu vou desenvolvendo algum tipo de ansiedade, algum tipo de depressão, de acordo com os traumas que eu vou vivendo no ambiente. No ambiente em que eu vivo, ou seja, se eu saio da família, vou para o trabalho, depois vou para a escola, vou para a faculdade, vou para um cursinho, vou na casa da minha amiga, esses locais também são propensos a você desenvolver algum tipo de transtorno, algum tipo de incômodo, algum tipo de ansiedade, algum tipo de medo, algum tipo de insegurança, mas tudo começa na família. Então, quando uma pessoa chega para mim lá na clínica, é muito comum as pessoas chegarem para mim na clínica com problemas familiares, com problemas de relacionamento, com problemas de dificuldades no trabalho. É realmente muito comum as pessoas chegarem com essas dificuldades, que são as principais que fazem com que elas busquem terapia. Família e relacionamento. Quando eu digo relacionamento é amoroso, relacionamento é amizade, relacionamento familiar, relacionamento no trabalho, mas são os dois pontos principais que fazem com que uma pessoa busque terapia, porque ela vai ter dificuldade nisso, então ela vai perceber, eu tô tendo dificuldade, eu preciso de ajuda. E assumir que precisa de ajuda. Um outro ponto é a pessoa assumir que precisa de ajuda. Ela ter essa consciência. Isso. E ela precisa de ajuda. Que às vezes ela tenta resolver sozinha, só que aí vai indo e o problema e mais problema, e vem surgindo mais situações. E aí ela vai tentando, perdendo, ela vai se perdendo mais ainda e por aí vai. Então ela vai tendo mais dificuldades, aí é o ponto que ela vai perceber que ela vai precisar de ajuda e vai chegar e buscar uma terapia, buscar o psicólogo, o psicanalista, um terapeuta, que para poder realmente ajudar e contribuir nessas situações.
Bom, é bem interessante a gente entender que esses ambientes ele contribui para agravar Sim. um quadro, seja Uhum. ele de ansiedade ou de depressão. Sim. E uma dúvida assim gigantesca, né, de Uhum. todas as pessoas que não conhecem é a questão de como funciona a terapia, Sim. né? Fala assim, ah, você está presente em terapia, você está presente em terapia, beleza, mas como funciona? Dá uma espécie de um spoiler, que as pessoas, Sim. elas podem não querer ir por não entender, por não Não conhecer, saber, não saber como funciona, Uhum. né? Então explica aí para quem está nos assistindo o que seria, o Sim. que é A terapia. a famosa terapia. Terapia, né? Gente, a terapia é um processo. É um processo na qual cada pessoa ela vai vivenciar o seu individualmente. Eu como psicóloga, eu sou uma ponte, eu sou um guia para você conseguir passar por esse processo. Então eu vou ajudar você a passar por esse processo. É um momento em que você vai falar sobre você mesmo, para você se conhecer, para você ganhar autoconhecimento, para você ganhar amor próprio, para você ganhar mais vida, mais autoestima, na qual você não vai ser julgado, você não vai ser criticado de forma alguma, você não vai ouvir, ah, isso é besteira. Eu falo muito para os meus pacientes, não falem que isso é besteira. O que você sente, o que você pensa, tudo é importante. Por quê? Porque é quem você é. Se é quem você é importante como um todo, como pensamento, como pessoa, como comportamento, como um todo. Então, na terapia, você não vai ser julgado, você não vai ser criticado. Não estou numa posição moralista também, de dizer o que é certo e o que é errado, porque o que é certo e o que é errado é muito subjetivo para cada um. Então, cada pessoa tem o seu certo e tem o seu errado. E eu não vou estar numa posição de dizer o que é certo e o que é errado. Eu não vou estar numa posição também de passar a mão na cabeça. Eu digo muito isso. Eu digo muito nas primeiras sessões. Olha, você pode sair daqui me amando, como você pode sair daqui me odiando. Mas na outra sessão você vai estar aqui de volta. Porque você vai perceber que o que eu falei pra você foi pro seu bem, não foi pro seu mal. Foi pra lhe ajudar, pra você perceber, refletir, analisar. Então a terapia é esse espaço que você tem pra ser você. Pra ser você sem pudores, pra ser você sem vergonha, pra ser você sem limites, pra ser você por completo, pra você se conhecer, se entender. E eu vou ser esse guia, você essa ajuda nesse processo. E cada pessoa, volta a enfatizar, cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa, sempre digo também, olha, não vamos ultrapassar o seu tempo. Não vamos colocar a carroça na frente do boi. Porque a gente precisa ir devagar, a gente precisa aprender sobre, a gente precisa conhecer. Porque a gente só trabalha uma coisa, a gente só fala sobre um assunto quando a gente conhece, quando a gente vai estudar sobre. Então, quando você chega lá no consultório, lá na clínica, a gente vai estudar você. A gente vai entender você, pra gente poder resolver os problemas. Aí a gente consegue resolver os problemas. Cada um por cada um, cada problema por si, a gente consegue resolver. Então, por isso que é muito individual, é muito subjetiva a terapia. Entendi. Então, assim, a terapia é um local onde a pessoa ela vai se conhecer para saber onde está ferido, para começar a se tratar e sair daquele local que ela se colocou. Exatamente. Ou seja, no excesso de passado ou no excesso de futuro. Interessante. Sim. Então, já entrando mais no ambiente de trabalho, né, que é algo mais voltado, bem mais voltado da nossa temática, do nosso podcast, que é um tema que é bem recorrente, bem recente, que é a síndrome de burnout. Né? Recentemente a gente teve em Fortaleza, ano passado, a gente participou teve a palestra de um médico. E Laura, tu lembra daquele médico, o nome? Doutor, que ele tem até um livro, ele fez um livro só sobre síndrome de burnout. Não lembro o nome dele, mas eu vou já lembrar. E aí ele fala um pouco da questão da saúde mental no ambiente de trabalho. Sim. Né? Então, assim, como que a gente consegue identificar o que é a síndrome de burnout, né? Essa síndrome, a síndrome de burnout, é o esgotamento mental no trabalho causado pelo trabalho. Então, é um desgaste mental que eu tenho por conta do meu trabalho. É a qualidade de vida dentro do trabalho. Então, quando eu não tenho uma qualidade de vida boa dentro do trabalho, consequentemente, eu vou acabar adoecendo. Eu vou acabar ficando doente, eu vou acabar ficando esgotada mentalmente, cansada, porque às vezes eu fico sobrecarregada.
Porque às vezes eu não consigo dizer não, eu não consigo ter uma conversa com o meu patrão, com o meu chefe para poder resolver uma situação. Eu não consigo conversar com um colega de trabalho para poder resolver algum problema, alguma situação que está acontecendo. Eu não consigo ter essa dinâmica, eu não consigo ter essa atividade. Então, essas dificuldades, elas vão acabar trazendo esgotamento, porque eu vou acabar me sobrecarregando, eu vou acabar exagerando de trabalho, eu vou acabar colocando coisas demais para eu fazer. Então, o trabalho vai chegar a um ponto em que eu vou levantar para ir trabalhar chorando. Em que eu vou chegar no trabalho, eu vou ter crise de ansiedade. Em que eu vou chegar no trabalho, eu não vou conseguir exercer o que eu tenho que fazer. Eu vou chegar no trabalho e eu vou ficar mal. Eu vou ter crise de choro também. Então, a síndrome de burnout é basicamente isso. É a qualidade de vida que você tem ruim no trabalho. Entende? É o estresse do trabalho. O esgotamento mental. Então, onde é que entra a qualidade de vida? Muitas empresas precisam divulgar, precisam falar sobre saúde mental, melhorar a saúde mental dentro do trabalho, como fazendo atividades laborais com os seus colaboradores, fazendo atividades para que eles relaxem durante o trabalho, como alongamentos, como episódios de yoga, ter um momento, ter, por exemplo, um refeitório, um local para o colaborador descansar também é importante. Algumas empresas já fazem isso. Então, tudo isso é importante para que o colaborador tenha uma qualidade de vida dentro do trabalho, entende? Porque se ele não tiver, vai perder ele, vai perder a empresa, vai perder os dois. Então, a empresa também precisa valorizar e investir na saúde mental do seu colaborador. Colocar um psicólogo organizacional, que é o psicólogo de empresas, dentro da empresa, para que esteja aberto a conversar com os funcionários também. Tudo isso é importante. Entendi. E, às vezes, o ambiente de trabalho e a relação entre pessoas prejudica, né? Prejudica. Então, assim, qualificar os gestores das empresas, né, para um bom relacionamento, entender o que o funcionário passa. Sim. E uma coisa que eu achei interessante, que a gente aplica muito na empresa da gente, eu tava numa fiscalização e a fiscal do Ministério do Trabalho, ela falou assim: Rafael, entenda os sonhos, conheça os sonhos dos seus funcionários. Sim. Né? Conheça os sonhos dele e veja onde eles querem chegar. Porque aí não é que você vai comprar os sonhos dele, não é que você vai manipular os sonhos dele. Sim. É porque você vai ver até onde ele quer chegar e você vai trabalhar junto com ele aquele sonho, né? E eu achei bastante interessante. E uma coisa que de um tempo pra cá a gente vem praticando é que a gente precisa entender que há uma diferença do funcionário, cargo e a pessoa. Sim. Né? E eu vi uma palestra e o cara falou assim, ó, aos funcionários e aos cargos vocês deem metas, objetivos, condições de trabalho. E às pessoas vocês deem honra, respeito, escutem. Então, assim, é a mesma pessoa em dois ambientes diferentes, em situações diferentes, mas no mesmo ambiente. Então, quando você consegue dividir isso e tratar de maneira específica, eu acredito que a gente consegue distanciar essa síndrome de burnout na empresa. Consegue, porque é aquela história. O colaborador, o funcionário, ele não é uma máquina, né? E, infelizmente, alguns líderes, alguns chefes, pensam que o colaborador, o funcionário, ele é uma máquina. Que tem que fazer tudo, que tem que responder na hora que tem que responder, em qualquer horário, se é horário comercial, que tem que bater as metas. Porque, por exemplo, se um funcionário vai e não bater a meta, por que ao invés de você chegar para o funcionário e não conversar, fulano, o que foi que aconteceu? A meta tá muito alta? Você teve alguma dificuldade? Tá precisando de ajuda? Então é você conversar. Você abrir aquele canal de comunicação sem impor. Exatamente, sem impor algo. Entende? Mas você conversar, você entender o que é que tá acontecendo, para você chegar e ser um apoio também. Porque, como eu falei, vai ganhar, nesse ponto, vai ganhar tanto o funcionário quanto a empresa. Ganha os dois. É bem interessante. E se o líder ou o gestor ele for parar para estudar, isso daí ele consegue agregar valor. Sim. Tanto ao colaborador quanto ao profissional do cargo. E você sabe porque uma pessoa com a saúde mental debilitada, ela não produz. Não. E ela acaba, se ela tiver quadro depressivo, contamina com aquela da parte negativa, porque ele vai carregar muitas coisas negativas, né? Exatamente.
E se a pessoa tiver quadro de ansiedade, ela vai achar que nunca vai dar certo. Porque ela vai se espelhar no futuro. Exatamente. Então, se ela contamina o ambiente. Uhum. Então, você que é gestor, tem que ficar atento nesses pontos. Sim. Né? Se a pessoa está falando de coisas de mais futuras que vão dar errado, ou se ela está presa no passado e tá vindo muita coisa negativa. E às vezes não precisa nem ser o futuro tão longe, que a gente fala futuro, mas futuro é daqui a 1 hora. Exatamente. Entendeu? Então, por exemplo, o funcionário tem um relatório de manhã, tem um relatório para entregar à tarde. Aí ele fica naquela, não, ainda tem a procrastinação, que é um outro sinal também. Não, quando for meio-dia eu faço. Chega meio-dia, eita, o relatório. Tenho que fazer o relatório, mas não vai dar certo. Meu chefe não vai aceitar. Faz lá o relatório de qualquer jeito. De qualquer jeito, do jeito que dá, do jeito que deu, e entrega o relatório de tarde. O relatório não tá bom. Vai gastar tempo tendo que refazer. Vai estressar, às vezes, as pessoas. Você se estressa. E aí, por aí vai. Aí, por isso que contamina a outra pessoa, entendeu? Por isso que contamina o ambiente de trabalho. Porque você não faz a sua atividade, não consegue fazer a sua atividade. Às vezes, passa pro colega de trabalho que não tá conseguindo. O colega de trabalho também começa a falar das dificuldades. E por aí vai. Aí a empresa não funciona. A empresa não vai funcionar, não vai rodar, entendeu? Então, realmente, quem for gestor, quem for líder, busque a saúde mental dos funcionários de vocês. Porque é muito importante. E aí, quando uma pessoa tá com esse problema, o que a gente faz? Manda pro psicólogo ou demite? Aí manda pro psicólogo, né? Manda pro psicólogo. Ó, tá bem que eu contar a terapeuta, vai lá. Temos aqui um desconto com ela. Nem que seja ter um desconto também com a funcionária, né? Uma funcionária com desconto. Uma parceria, pronto. Fazer uma parceria com a empresa, a psicóloga fazer a parceria, vá lá, converse com ela. Vamos resolver, entendeu? Porque às vezes um funcionário é bom, um funcionário faz tudo. Mas tem algum problema que trava ele lá, entendeu? Aí ele precisa ter esse insight para poder voltar e se demitir. Aí a pessoa vai ficar com outro problema financeiro. Como é que a pessoa vai se sustentar? Outras questões. Aí ele vai, se ele for com transtorno de ansiedade, vai ter problema de ansiedade por não ter o dinheiro futuro para pagar as contas. E de depressão porque não tá trabalhando também. E depressão porque no passado não corrigiu o problema aqui. Exatamente. Ixi, é melhor mandar pra psicóloga mesmo. E mandar pra terapia. E também a ansiedade, quando ela não é tratada da forma correta, ela pode desenvolver a depressão. Então, a ansiedade, quando não tratada, ela desenvolve depressão. Existe o transtorno misto. Transtorno ansioso depressivo. A pessoa ela tem ansiedade e depressão ao mesmo tempo. Então, tem isso daí também. Com esse CID aí, transtorno misto. Eu trabalhei em uma empresa, né? E eu analisava muito atestado. F41, F41.1, 41.2, 42, agora eu nunca 43. vi misto, não. Se eu vi, eu não lembro. Mas tem. Eu acho que é o F43. Caramba. Mas tem o transtorno ansioso depressivo. Você tem ansiedade e tem depressão. Como dizem alguns pacientes, meu ano é o inferno. É o inferno. Você viver... Porque você vive numa gangorra, numa instabilidade muito grande. Então, nada das coisas não dão certo. Nem dá certo, nem pra trás, nem pra frente. Não vai pra lugar nenhum, entendeu? Aí na terapia eu digo, vamos aqui, vamos conversar, vamos resolver esse problema, vamos resolver aqui no hoje. Aí a gente vai conversando. Aí começa pelo futuro ou pelo passado? Depende do... A gente começa pelo que tá acontecendo hoje. Eu começo pelo que tá acontecendo hoje. O que é que ela sente? O que é que ela tá sentindo? A mistura de emoções. Dependendo do que a pessoa me falar, eu vou por partes. Eu digo, não, agora nós vamos destrinchar a sua ansiedade e a sua depressão. Nós vamos destrinchar ela. Entender como foi que começou, onde foi que começou. Muitas vezes a pessoa chega pra mim, por exemplo, ela chega com ansiedade por conta do trabalho. Só que a primeira crise de ansiedade dela foi lá na infância. Não foi no trabalho. Então ela teve a primeira crise lá na infância. E aí, quando ela foi desenvolvendo, no ambiente em que ela vive, acabou desenvolvendo outro trauma de ansiedade e aí acarretou nos sintomas. Então, às vezes, a pessoa tem a crise lá na infância. Ah, mas criança tem depressão? Tem. Criança tem ansiedade? Tem. Criança tem. Então, ela desenvolve, ela tem na infância, aí quando ela vai crescendo, nos ambientes em que ela vai andando, ela vai vivendo traumas e ela vai desenvolvendo o transtorno mais na frente. Aí se torna desse jeito. Entende? E hoje, com essa entrando um pouco nessa questão das crianças, esse excesso de exposição a telas, né? Uhum. Que as crianças estão Sim.
expostas. A gente não consegue controlar, não vou dizer a exposição, mas o que Sim. vem, né? É humanamente impossível. E aí teve um podcast recente aqui de um secretário do Estado, Sim. e ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim, hoje a gente está tendo que recorrer aos especialistas para controlar que os nossos filhos tenham excesso de exposição às telas. Sim. Mas nós lá atrás, nós não fomos preparados para isso, porque não existia telas no passado. Sim. Então nós estamos, tipo assim, pegando um barco que tá andando, botando todo mundo dentro e tentando ali resolver um problema. Porque nós adultos, nós não fomos preparados para isso. Uma coisa é você estudar, você tá sendo preparado para, tipo assim, tratar de problemas psicológicos. Você teve a sua faculdade. Telas não, telas é uma coisa de 10 anos para cá. E a gente tá inserido num ambiente. Isso. Né? Aí essa questão da criança é muito interessante mesmo, porque quem precisa da terapia é a criança e os pais. Só que justamente por conta de um desses motivos que você tá falando. Porque a gente não foi acostumado a crescer com tela. Era carrinho, era na rua, era peteca, era correr, era brincar. Brincar mesmo. E aí os pais hoje em dia, os pais são os primeiros a dar o celular pra criança. Os pais são os primeiros a fazer isso, entendeu? Só que eles não sabem o tanto que isso traz prejuízo pra criança. Ah, criança, mas é vídeo educativo. Ah, mas ela vai aprender a falar inglês. Tá, tudo bem. Tá treinando vocabulário. Tá treinando vocabulário. Limite. 1 hora, 2 horas estourando por dia. É o máximo que você pode dar pra uma criança. Porque se passa disso, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com a criança? Eu digo, brinque. Na sua infância você não brincou? Rapaz, eu tô sem ontem eu passei até quase 11 horas brincando com a minha filha. Fui na casa da minha mãe, ela me deu uns brinquedos, uns dominó, aquelas coisas. E aí eu sentei no chão, fui brincar com ela, fiquei até quase 11 horas. E, cara, é só isso. Mas reservar aí, às vezes, chega tão cansado do trabalho, tão esgotado, que não tem tempo pra brincar. Às vezes a gente não tá esgotado fisicamente. Tá esgotado mentalmente. Porque aí, é onde a gente vai ter que dispor de atenção e aí tá tão esgotado. Exatamente. Aí é por isso que eu digo que é os pais que precisam de terapia. Eu sempre falo isso. Eu não faço atendimento de criança, eu faço atendimento a partir dos 15 anos. Eu não tenho preparação pra fazer com criança. Eu acredito que pra atender criança, preciso fazer uma preparação bem maior. Mas eu acredito que as crianças, quem precisa de terapia também é os pais. Não é só a criança. Não, mas faz todo sentido. Depois do que esse secretário falou, e foi um estalo, porque a gente tá cobrando uma coisa que a gente não foi preparado. Então, assim, a gente tem que se preparar primeiro. Exatamente. Entender o problema. Cara, vai brincar com a criança, arruma um tempo, deixa de procrastinar. Exatamente. E vai brincar. Porque aí quando você vê, passou o tempo, a criança já tá adolescente. Aí quando tá na adolescência, o que é que acontece? Com essa exposição de tela, a criança cresce, vai virando na adolescência chega um adolescente que não tem contato social, um adolescente que não conversa com os pais, um adolescente que só quer ficar no quarto, que tira nota baixa, e não tem nada... Não tem uma cobrança, não tem um respeito também, não tem uma cobrança, não tem uma resposta. E aí qualquer coisa se frustra. Recebe um não, se frustra. Como é que esse adolescente vai chegar no mercado de trabalho e receber no primeiro não que ele receber? O que é que ele vai fazer? Tem até o nome do transtorno, né, Laura? Como é o nome do transtorno que tu falou de não receber o não? TOD. Transtorno de... o transtorno opositor desafiador. Eu não sabia. Realmente. Esse transtorno, na verdade, ele é um transtorno mais recente também. Ele não é um transtorno tão antigo assim quanto a ansiedade e depressão. Porque o transtorno opositor desafiador, ele é um transtorno que você precisa avaliar bem, analisar bem se a pessoa tem esse transtorno. Porque ele é um transtorno que ele vai mostrar parte da personalidade e do humor da pessoa. E quando entra um pouco na personalidade, já é mais difícil de se fazer diagnóstico. Porque a personalidade também, ela é algo muito... Como é que eu posso falar? Bem subjetivo. Ela também é quem você é. Entendeu? Essa personalidade. Exatamente, também é sua identidade. Então eu preciso identificar se é um transtorno, se é sua identidade, se é uma mistura dos dois. Então, para eu chegar no diagnóstico de transtorno de personalidade, que é, por exemplo, borderline. Borderline é um transtorno de personalidade. Bipolar também é um transtorno de humor, na verdade. Borderline é um transtorno de personalidade. Para eu chegar no diagnóstico desse, eu preciso fazer uma avaliação muito boa com essa pessoa, com esse paciente.
uma avaliação, preciso conversar, preciso ter acompanhamento psiquiátrico também. Então, personalidade já é algo que é bem mais fundo, entendeu? O negócio é bem mais fundo. E eu até anotei aqui, Lauro, né? O TOD é não receber não. E a ansiedade é não dizer não. Exatamente. Tô bom, hein? Cara, Exatamente. faz todo sentido. Exatamente, mas é desse jeito mesmo. E os transtornos, eles se misturam demais. Às vezes justamente um nega o outro, às vezes um tá junto com o outro, entendeu? Então, por isso que a terapia ela é outro. específica para cada pessoa. Exatamente, porque uma pessoa ela pode ter ansiedade e depressão, mas ela pode ter ansiedade e depressão e ela pode ser bipolar. Ou ter TDAH também, que é bem famoso TDAH. Então ela pode ter um transtorno vai puxar o outro, entendeu? Ninguém, eu arrisco dizer, isso eu digo mesmo. Todo mundo tem transtorno mental. Mas é porque o transtorno ele tá muito ligado às nossas, tipo, coisas de infância, coisas do passado. Exatamente. E todo mundo já sofreu alguma coisa. E onde entra... Ou pelos pais, ou pelo ambiente, ou pela escola. E desenvolveu agora. Algum tipo de transtorno, são os traumas. É isso que a psicanálise trabalha, que é onde eu trabalho. A psicanálise trabalha muito o passado, trabalha muito também a família, trabalha muito o inconsciente, trabalha muito os traumas. Então, a psicanálise trabalha tudo isso. Trabalha os sonhos, trabalha os medos. A psicanálise vai atrás, no passado, de encontrar os motivos, de encontrar as razões. É para saber realmente o que é que foi que aconteceu no passado que ocasionou com que você se sentisse assim hoje. Então, a psicanálise, ela traz muito isso, e é com isso que eu trabalho na minha terapia, com meus pacientes. Eu trabalho com a psicanálise, que eu sou psicanalista formada, então eu trabalho com a psicanálise realmente para saber qual foi o primeiro trauma que a pessoa teve, para poder entender e poder modificar hoje, entendeu? Entendi. Então eu vou lá no passado, junto com o paciente, para poder saber. Pronto, tu já começou, entrou no tema da psicanálise. E aí, explica a principal diferença da psicologia para a psicanálise. Pronto, a psicologia, ela é uma ciência comprovada. A psicanálise, ela não é uma ciência que ela tem comprovação como a psicologia. Porque a psicologia trabalha muito o comportamento. E o interessante é que a psicologia nasceu da psicanálise. Porque Freud hoje é considerado o pai da psicanálise. Mas ele também foi um dos que iniciaram a psicologia. Então, a psicologia, ela trabalha muito com o comportamento, com o pensamento. Ela trabalha muito com a situação ali no momento. A psicologia trabalha muito com isso. E a psicanálise, ela trabalha com a associação livre. É você chegar para mim e falar livremente. A psicanálise trabalha com o inconsciente. A psicologia não trabalha com o inconsciente. A psicologia não trabalha com isso, a psicanálise trabalha. Então, tudo isso faz a diferença entre psicologia e psicanálise. A psicanálise, ela é você falar livremente, ela é a fala pela cura, que chama, que a gente fala. A fala pela cura. E a psicologia não, a psicologia vai para técnicas, a psicologia vai para comportamentos, vai para sistemas, vai para tudo isso, que é bem diferente da psicanálise, entende? A psicanálise, ela é a fala. Ela é a tua fala, teu inconsciente, teus pensamentos, é tudo isso. Entendi. E aí Laura, eu lembrei aqui que quem escreveu o livro foi o Dr. Marcos Mendanha. É um médico que ele escreveu um livro só sobre síndrome de Burnout. Sim. Segunda edição do livro, né? Bacana, muito massa. A palestra dele eu consegui pegar o final. É muito top. Então, se você tá assistindo, pode seguir no Instagram dele, Dr. Marcos Mendanha. Muito massa os vídeos dele, é um cara altamente inteligente. Eu acredito que ele é médico do trabalho. Eu acho que é, não sei. Mas ele é um cara muito bom, muito bom. E aí, a gente já tá se encaminhando pro fim, mas eu tenho duas perguntas-chave. Eu queria saber, assim, acho que assim, todas as dúvidas de ansiedade, depressão, como a gente já conseguiu deixar algo na cabecinha das pessoas que vão assistir e para quem você vai mandar, já conseguiu deixar algo que vai... Tipo, a pessoa vai parar e vai pensar, vai entender. Eu queria entender até onde o psicólogo chega, quer dizer assim, não, agora aqui é psiquiatra. Pronto. A depressão, alguns transtornos mentais, se não a maioria ou todos, eles também são a resposta fisiológica do corpo, do sistema nervoso, entende? Então, vai chegar um ponto que eu vou aplicar todas as técnicas e que eu vou aplicar todas as formas, mas não vai funcionar com o paciente.
Então, eu vou precisar da ajuda psiquiátrica. Eu vou precisar da medicação. Por exemplo, na depressão, como eu falei, tem essa questão da pessoa não ter energia. Da pessoa ficar sem energia para fazer as coisas. E isso já é algo que entra no fisiológico. Então, entra no sistema nervoso da gente. Então, nesse caso, vai precisar também da medicação. Pensamentos suicidas, precisa da medicação imediatamente, porque o cérebro de um depressivo, ele não funciona da maneira correta. Ele tem espaços em que não está funcionando direito. Então, a medicação, ela entra para que essas partes do cérebro voltem a funcionar. Um estimulante, né? Um estimulante, entende? Para que as pessoas... Ela não vai fazer com que a pessoa pare de pensar negativo. Não, não é isso. Ela vai voltar a fazer com que a pessoa tenha pensamentos e tenha energia para pensar coisas boas. Ela tem a energia para ver as coisas realmente como elas são. Porque a pessoa está tão absorta na sua dor que ela não enxerga as coisas como elas são. Aí entra a medicação e volta a fazer com que ela enxergue mais esse mundo real, entendeu? Mas a terapia junto com a medicação. Também não é só a medicação, às vezes nem só a terapia. Precisa ser os dois juntos. Conjunto, né? O conjunto. O psicólogo e o psiquiatra, eles acabam assim conversando sobre o paciente? Eu converso. Eu converso. Alguns colegas meus também conversam, outros não. Eu converso com os psiquiatras, meus pacientes, pra gente poder fazer esse acompanhamento conjunto. Fazer esse acompanhamento realmente de perto, fazer a evolução e tudo do paciente. Mas alguns, talvez não, outros, depende de cada profissional aí nesse caso. Entendi. Mas esses... É uma pergunta, eu acredito que é mais voltada para a psiquiatria, mas me explica uma coisa. Esses remédios, vai chegar uma hora que você vai retirar ele. Vai. Né? Ele não vai ser uma coisa contínua. Não, vai não. Depende. Por exemplo, TDAH. Remédio é contínuo. A maioria das pessoas usa continuamente. Mas um remédio para depressão, para ansiedade, é entre 6 meses e 2 anos. O mínimo é 6 meses. Você precisa tomar pelo menos 6 meses. Até 2 anos. É o ideal. É o ideal. Passou disso, aí já corre o risco de um vício na medicação. Já corre o risco de ter do remédio nem fazer mais efeito, entendeu? É por isso que eu digo. Mas esse tempo que eu tô dando, é importante enfatizar. É mínimo 6 meses, máximo 2 anos, fazendo terapia também. Porque não adianta tomar medicação e eu não conseguir lidar com o meu problema. Porque medicação não muda sentimento. Medicação não muda emoção. Não faz com que você controle as coisas. Medicação dá um empurrão para você ter energia. Para você pensar com mais clareza ou com mais calma. Dependendo do tipo de medicação. Mas as emoções vão estar ali. Então você precisa desenvolver sua inteligência emocional, seu autoconhecimento, para poder aprender a resolver suas situações do dia a dia. Então é medicação e terapia. Agora, sem terapia, aí vai anos. Você pode ir anos tomando medicação. Eu já tive paciente que tomou durante 8 anos Rivotril. Paciente durante 8 anos tomando Rivotril, eu digo, não, peraí. Aí chegou uma época que o Rivotril não estava funcionando. E foi quando ela resolveu procurar terapia e procurar o psiquiatra de novo. Porque o Rivotril não estava mais funcionando. E ela nunca tinha feito. O Rivotril não funcionar é porque o negócio estava sério. Mas existem casos, pacientes que o Rivotril, que eu já peguei, que o Rivotril não funcionou. O Zolpidem, o Clonazepam. Porque a pessoa usa tanto que o organismo acostuma e não funciona mais pra nada. Aí é quando ela vai resolver buscar algum tipo de ajuda de novo. Aí procura a terapia. Aí a terapia, ela aprende a resolver os problemas quando vê no presidente da medicação. Entendeu? Entendi. Ana, explica um pouco pra gente o que é TDAH. Mas é uma dúvida mais minha mesmo. Eu não sei o que é. O TDAH, ele é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse é o significado da sigla. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Entendeu? TDAH. TDAH. Entendi. TDAH. Então, o que é uma pessoa que tem TDAH? Ela é uma pessoa agitada, ela é uma pessoa que ela não consegue ter foco nas coisas, ela é uma pessoa que ela tem tendência a ter ansiedade ou depressão, algum tipo de transtorno. Tem um pezinho lá na... Tem um pezinho na ansiedade ou na depressão, porque uma pessoa com TDAH, ela não tem motivação para continuar as coisas, ela começa uma coisa, não consegue terminar, no meio do caminho ela volta, ela tem um hiperfoco, ela foca demais, tô focado demais no podcast, depois esquece. Passa um tempo focado ali, depois passa para outra coisa, depois passa para outra coisa. Então ela vai começando as coisas e não termina.
Uma pessoa com TDAH tem pensamentos acelerados. Uma pessoa com TDAH, ela tem dificuldade de manter uma conversa, assim, direto. Isso eu tô falando no nível mais alto, tá? Isso já é no extremo, aí o cara já tá... Isso, já é no extremo. Mas o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele também é destrinchado. Porque dentro dele, olha só, dentro dele eu tenho um transtorno de déficit de atenção. Que é relacionado literalmente só à atenção da pessoa. Ela não consegue manter a atenção, o foco ali. Então, muitas pessoas também têm. E o transtorno de hiperatividade, que é uma pessoa mais agitada, que é uma pessoa que não consegue se aquietar, que não consegue parar sentado, que estuda caminhando, que estuda ouvindo música, que tem essa dificuldade toda de se manter focado também. A pessoa estudar ouvindo música, ela já tá num grau mesmo pancada, viu? Porque... Mas aí tem paciente que consegue, com TDAH. Aí é que tá, ela consegue, porque ela tá ali, ela precisa fazer uma coisa, mas ela precisa fazer outra. Entendeu? Ela precisa fazer uma coisa e fazer outra, porque ela não consegue fazer só uma. Ela não consegue, ela é tão agitada que ela não consegue. Então isso atrapalha. Muito. Muito, entendeu? Porque se você tá aqui mexendo, estudando, e tá ouvindo música, uma hora você foca na música, foca no estudo. E por aí nenhum vai. nem outro. Nenhum nem outro, entendeu? Nenhuma coisa sai boa, nem outra sai. Aí a Ritalina, nesse caso, a Ritalina ela vai controlar essa agitação. Ela vai acalmar, entendeu? A gente pensa que a Ritalina também é só estimulante. Porque a gente fala, a Ritalina é um estimulante. Mas ela não vai estimular você a ficar agitado. Ela vai estimular você a se acalmar, entendeu? Então, é um estimulante, mas ele faz o efeito contrário de um estimulante. Não, não. Tem um efeito, se não me engano, a vida média de 8 a 12 horas, mas nessas 4 horas não. É tanto que você toma todos os dias. Ritalina é todos os dias. Porque ela justamente tem pouca meia-vida. É a meia-vida da medicação que a gente chama, né? Se eu não me engano, é 8 a 12 horas que a pessoa tem que tomar. Geralmente a pessoa toma, ela faz efeito assim imediato, basicamente, a Ritalina. A pessoa toma, ela já começa a ter atenção ali mais, entendeu? Ela começa a ter mais foco, mais concentração. Ela começa mais a fazer as coisas direito, com realmente da forma que ela quer fazer. Entendeu? E aí a Ritalina, ela faz isso. Por isso que ela é um estimulante. Porque ela vai fazer com que você foque. Mas é por isso que eu digo que ela acalma. Porque ela vai acalmar a tua cabeça. Entendeu? É dessa forma que funciona. E pra quem tá assistindo, o nosso público perguntou qual é a função da Ritalina e o período de duração no corpo, né? Sim. E a nossa psicóloga aqui que tá mais fazendo uma terapia do que um podcast. Faz parte. Faz parte. E, Ana, assim, eu vou pra... Essa pergunta a gente não combinou. Né? Não, tranquilo. Mas assim, eu queria agradecer. Que bate-papo legal. Eu acredito que quem vai assistir vai ficar surpreso, né? E se pra finalizar, eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. O psicólogo precisa de psicólogo? Precisa. Com certeza, meu filho. Minha terapia está em dias. Porque, olha só, eu sempre falo isso, gente. Porque vocês absorvem muitas coisas. Isso, né? Não é nem absorver. A gente escuta, entendeu? Porque absorver já seria eu pegar o problema, o teu problema e trazer pra mim. É meu problema também. Entendi. Só que o teu problema não é meu problema. E isso a gente aprende na faculdade. Na época da faculdade a gente aprende a separar. Só que chega um momento em que, por exemplo, eu atendo 5 pacientes por dia. É o meu máximo. Porque se eu passar disso, eu não consigo mais me concentrar. Eu não consigo mais focar. Eu não consigo ajudar a pessoa. Por quê? Porque eu tô escutando tanto. E, gente, psicólogo não escuta só coisa boa. Escuta também muita coisa ruim. Entendeu? Então, você tá escutando ali muita coisa ruim para ajudar outra pessoa. Vai chegar uma hora que o teu mental vai desgastar. Então, o meu mental, ele desgasta. Então, eu vou precisar da minha terapia para eu não ficar desgastada mentalmente. Porque eu trabalho com a cabeça. Porque tem gente que fala assim, psicólogo é fácil. É só ficar sentado escutando os outros. Vai lá pra você ver. Mas aí é que tá. Eu tô trabalhando o meu mental para ajudar o teu mental. Entendeu? Então, o meu mental é todo tempo ligado. A minha audição é todo tempo focada na sua. Em nenhum momento sai de você. Em nenhum momento eu lembro de tudo que meus pacientes falam. Da primeira sessão até a última sessão eu lembro. Aí ele ficou, Ana, tu lembra disso? Eu digo, lembro. Porque eu preciso ter minha atenção totalmente no meu paciente. Então vai chegar no fim do dia, às vezes eu começo a atender 2 da tarde, eu termino 10 da noite.
Aí eu atendo 5, 8 pacientes. Quando chega 10 da noite, às vezes eu não quero escutar ninguém. Entendeu? Eu digo, não, vamos ter calma, eu vou dormir, ter uma noite de sono, aí eu me energizo, aí eu fico bem de novo, entendeu? Porque é muita escuta, é muita atenção. Imagina você estudando. Você tem que manter sua atenção focada. E você cansa. Estudar cansa. Só que a minha atenção tá em você, tá na pessoa. Entendeu? Então eu preciso estar focada ali. Né? No corpo, nas reações, na fala, em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. No olhar, assim, não agoniado, passa olhando nada. pra lá, pra todo lado. Não passa nada. Nada, nada, nada. Então a minha mentalidade, ela vai também cansar. Porque psicólogo também é ser humano. Eu sou ser humano, não sou uma máquina. Apesar de você estar ali na condição de psicólogo, atrás disso tem um ser humano. Tem né? um ser humano, sim. Que tem problemas. Exatamente. Então, para resolver meus problemas e ajudar você a resolver os seus, eu vou na terapia, resolvo os meus e ajudo você a resolver os seus. Entendi. Entendeu? É um esquema de pirâmide. Essa pergunta eu não sei por que eu fiz, mas eu achei interessante, porque às vezes o psicólogo resolve tanto problema, cara, ele vai ter problema também. Ele vai ter problema também. Então a gente faz terapia. E para finalizar, eu compartilhar uma experiência que eu tive. Eu sirvo numa igreja aqui em Teresina e eu conversando com um colega, a gente estava lá servindo e ele é personal trainer. Sim. E ele ajuda pessoas a perder peso. Sim. E ele disse, Rafael, aqui eu achei muito interessante a colocação dele. E aí vai casar com a área da psicologia. Você vai entender a história. Ele disse assim, Rafael, às vezes as pessoas têm o mesmo biotipo, né? E aí eu pego para as duas, eu boto a mesma alimentação, os mesmos tudo, eu faço tudo igual. A pessoa perde peso, ganha massa lá, massa magra, não sei como é que chama, e a outra não perde. Aí ele, cara, tá errado. Sim. Aí ele foi analisar e ele disse, eu vou chamar um psicólogo. Aí ele disse, ó, a outra que não perdia peso tinha um péssimo relacionamento familiar, apanhava do marido, saía de lá com ansiedade, ia comer e tal. Então assim, às vezes você não tá perdendo peso porque você tá tendo outros problemas. Exatamente. Fora dali, você tá focado na academia e tal, todo dia, tá pago, bota lá o tá pago. Mas, e fora dali? Como é que você Porque o que você faz ali é 1 hora, mas e as outras 23 horas? Como é que tá teu sono? Exatamente. Como é que tá teu relacionamento? Né? Como é que tá toda uma série de coisas. Então, assim, perder peso não é só ir pra academia, não é só trocar alimentação. Não. São várias outras coisas, né? A gente tem um conglomerado de... É trabalhar com a equipe multidisciplinar, né? É trabalhar com nutricionista, com personal, com psicólogo, psiquiatra se necessário, clínico geral. Para as mulheres eu também indico ginecologista, às vezes também. Então, se você quer perder peso, é uma equipe multidisciplinar, o ideal para você, entendeu? Você tem que estar o mental muito... Tem que estar com o mental tranquilo, o mais equilibrado possível. Ana, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui, deixasse um recado. E de já eu queria agradecer, foi um bate-papo mesmo surreal, né? Porque a gente vai nas empresas, faz palestra, é muito bom, né? Você vai lá, conta a história da depressão, faz uma dinâmica, e ótimo, tá tudo bem, que é o que eu acredito que faz parte. Mas a gente identificar nesse bate-papo como a gente vai conseguir identificar uma pessoa com depressão, com ansiedade, entender o trabalho do psicólogo, entender o que é TOD, TDAH, cara, tem tanta coisa anotada aqui, e os sinais, sintomas, o que é a terapia, né? Os casos que podem levar a uma ansiedade. Então, assim, foi um bate-papo mesmo que eu acredito que quem assistir vai mandar para alguém que tá escutando. Então deixa um recado, deixe seu contato, seu telefone, seu Instagram. Quem quiser lhe contratar, fique à vontade. Também vou agradecer o convite, né? Claro, foi muito bom estar aqui. Uma conversa também muito produtiva, muito interessante. E eu vou reforçar para vocês pedirem ajuda, que se alguém se identificou com algum sinal, com algum sintoma, não tenham medo, não tenham vergonha, peçam ajuda, porque essa angústia, essa dor, esse incômodo, ele passa. Então, lhe garanto que ela passa, não é para sempre. Então, busque ajuda de profissional. Caso você queira ter uma sessão comigo,
Meu arroba é psicóloga Ana Paula Sérvio. O meu contato é 869-9976-8733. Podem mandar mensagem que a gente conversa sobre uma sessão. Eu explico novamente como é que funciona a terapia. Mas não fique com medo, não se prenda à opinião dos outros. Porque às vezes você fica preocupado demais com o que os outros vão falar. E você precisa reforçar e lembrar que você é importante. Que o seu mental, que o seu físico, que tudo seu é importante. Então, não fique com medo, não fique com vergonha, peça ajuda para que você se sinta bem melhor, mais equilibrado e tenha uma vida bem mais produtiva. E, mais uma vez, muito obrigada, Rafael, pelo convite e qualquer coisa estou à disposição. Pois é, pessoal, isso foi mais um podcast Papo SST. Fechando o mês com esse tema que é altamente relevante para a sociedade, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, a depressão, a ansiedade, tudo que está relacionado à mente aí. Espero que tenha contribuído com o seu dia e já segue aí a gente, compartilhe, deixa um comentário aí nesse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.